Dê glória a Deus. Em primeiro lugar, sempre alegria. Quero sempre começar o culto dizendo a minha alegria de estar aqui. Sempre que posso, estou aqui. Lógico que esta é a minha igreja. E lógico que não existe orgulho santo, mas eu tenho orgulho santo de ser membro desta igreja. E agora também como pastor, apesar que não me puseram na folha de pagamento ainda. Estou aguardando o dia, né? Mas Deus dá graça e misericórdia. Mas o orgulho porque o pastor desta igreja, o líder desta igreja, apóstolo Joel, é uma referência, é alguém que tem uma visão clara, objetiva, ousado, e eu me orgulho disso, de fazer parte desse grupo que vai conquistar essa nação. Amém? Eu creio nisso. Hoje à tarde, quando eu vi o culto de hoje à tarde, eu tenho acompanhado o culto das 5 horas, e o número de pessoas que estavam aqui, se não for maior, é igual que da agora à noite. Eu diria, e eu senti que vai ser tão lotado o culto das 5 horas, que o culto das 5 horas vai ter fila para entrar aqui. Se prepare para saber essas notícias em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é bom e as misericórdias dele são a causa de não sermos consumidos. Mas eu estou tentando essa manhã e hoje à tarde passar uma palavra para o seu coração para mudar a tua vida. Eu vou repetir, para mudar definitivamente a tua vida financeira. Não uma coisa provisória, mas uma coisa definitiva. E por isso eu quero mergulhar na palavra de Deus. Eu quero entrar em detalhes que talvez você ainda não entrou, e eu tenho certeza que isso vai ser bênção na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Mas antes da palavra eu preciso explicar algumas coisas antes de ler o texto. Primeira coisa que eu preciso explicar é de que a Bíblia é dividida em duas partes. Nós chamamos de Antigo e de Novo Testamento. Amém? E é preciso que você saiba ler o Antigo Testamento de uma forma diferente. O Antigo Testamento não é simplesmente um livro histórico, profético ou poético. O Antigo Testamento é a sombra do Novo Testamento. Por isso que quando eu estudo o Antigo Testamento, eu estudo de uma forma visando o que ele está falando para mim em termos de Novo Testamento. Exemplo, se eu estou estudando a vida de Moisés, eu estou estudando um tipo de Jesus. Se eu estou estudando Josué, eu estou estudando um tipo de Espírito Santo que nos leva à conquista, que derruba as muralhas e assim por diante. Isso significa que eu tenho que entender que no Novo Testamento, eu e você somos chamados de templo do Espírito Santo. Ok, 3 améns, mas eu vou continuar assim mesmo. E eu vou ministrar aqui embaixo, por favor, como sempre, eu prefiro, principalmente à noite, é um bom horário de ministrar embaixo. Aleluia. Porque andando por aí, de repente a gente pega alguém dormindo. Pronto, a pessoa acorda na hora. Aleluia. Mas eu quero que você entenda algo muito importante. Nós somos templo do Espírito Santo. Não, eu vou repetir. Nós somos templo do Espírito Santo. Por favor, levanta sua mão. Veja se ela está funcionando. Põe no ombro de alguém e diga assim: apesar da tua cara, é verdade, irmão. Isso significa que quando eu começar a ler os textos que eu vou ler, e vou falar do templo do Antigo Testamento, então nós vamos entender que tudo está ligado a mim e a você. E se eu conseguir entender a história do templo como Antigo Testamento, mas sendo eu, com certeza haverá um segredo que pode mudar a minha vida financeira. Não é uma questão de resolver um problema seu financeiro. Estou falando aqui hoje de uma mudança totalmente diferente em toda a sua vida financeira. Amém? Por isso eu quero que você me acompanhe em algumas leituras. Nós vamos nos basear bastante na profecia de Ezequiel e nas visões de Ezequiel. Então eu quero que você já abra comigo capítulo 43 de Ezequiel. Capítulo 43 de Ezequiel.
E quando você achar, diga amém, por favor. Antes de ler, presta atenção no que eu vou falar sobre Ezequiel. Ezequiel é um profeta de Deus. E profeta que é profeta, ama a sua pátria. Porque quem não ama a sua pátria, foge da pátria. Ezequiel poderia ter saído de lá, de Israel, porque Israel está passando uma situação muito difícil agora. O PT passou por lá, e Israel está numa situação terrível, sem emprego, sem dinheiro, sem restauração da família. Israel está desesperado. E Ezequiel descobriu um segredo. Quantos querem saber? Amém. Ezequiel descobriu que se a glória de Deus descer sobre Israel, tudo vai ser resolvido. Então eu tenho que entender que Ezequiel está num momento de pedir a glória de Deus. E quando eu leio isso, eu descubro algo. Quantos querem saber? Amém. Nós vamos economizar a oração hoje. Eu vou ensinar a economizar a oração. Vou. Quantas orações você já fez para ser curado? Gostei da resposta, irmã. Ok. Quantas orações você já fez para a libertação da sua família? Quantas orações você já fez para ter Deus resolver problema financeiro? Olha quantas orações. Como que economiza? Pede a glória de Deus. Ah, vou repetir. Pede a manifestação da glória de Deus. A glória de Deus tem tudo: salvação, libertação, cura, prosperidade, salvação da família. Tem tudo na glória de Deus, irmão. E Ezequiel descobriu isso. Tanto é que ele não está pedindo restauração da nação, não está pedindo cura, não está pedindo dinheiro. Ele está pedindo: manifesta a tua glória. E como ele é um profeta de Deus, e Deus honra os profetas, aleluia. E hoje tem profeta nessa casa. Como Deus honra o profeta, Deus dá a resposta. E a resposta está aqui, vamos ver. Ezequiel 43, a partir do verso 1. Então o homem me levou à porta que olha para o oriente. E eis que do caminho do oriente vinha a glória do Deus de Israel. A sua voz era como o ruído de muitas águas, e a terra resplandeceu por causa da sua glória. Verso 4: a glória do Senhor entrou no templo pela porta que olha para o oriente. Põe a mão do teu irmão e fala assim: você é o templo, a glória de Deus vai entrar dentro. Mas escute o que eu vou falar para você e deixe isso entrar no teu espírito. Não adianta ter a glória de Deus dentro se ela não sair para se manifestar. Se a glória de Deus ficar parada dentro de você, ela é estática, e por ser estática ela não funciona. Nós temos que achar um jeito, fala pro teu irmãozinho, um segredo. Como abrir a porta do Oriente para a glória de Deus se manifestar. E essa noite o segredo virá. Você vai saber hoje como abrir a porta do Oriente e como transformar a sua vida num rio da glória de Deus. Põe a mão no teu irmão e fala assim: eu tenho tanta certeza. Fala assim: eu sei que isso vai acontecer com você. Olha para ele e fala: você vai ser tão próspero que eu já vou deixar com você o número da minha conta bancária. Deus trabalha com quem tem fé. Você está aqui? Agora presta atenção, para Ezequiel, para mim, para você, é importante que a glória de Deus venha, mas é importante que ela se manifeste. Porque se a glória de Deus se manifestar, nós vamos ser abençoados, e tudo que estiver ao nosso redor vai ser abençoado. Porque onde a glória de Deus toca, tudo é abençoado. Eu tenho que saber qual é o segredo de abrir essa porta. Vamos para o capítulo 44,
O verso de 1 a 3 também. Então o homem me fez voltar para o caminho da porta exterior do santuário, que olha para o oriente, a qual estava, repete comigo, fechada. Disse-me o Senhor: esta porta permanecerá fechada, não se abrirá, ninguém entrará por ela, porque o Senhor Deus de Israel entrou por ela, por isso permanecerá. Se parasse aqui, irmão, não tem mais graça falar mais nada. Porque se a porta ficar fechada, a glória de Deus não vai sair. Se a porta permanecer fechada, não tem como manifestar a glória de Deus. Se a glória de Deus não manifestar, não há bênção. Ezequiel precisa de uma luz no fim do túnel. Quantos estão precisando de uma luz no fim do túnel aqui? Ezequiel estava desesperado. Ele precisava de uma luz no fim do túnel. E ele vê a porta fechada e Deus diz: a porta vai ficar fechada. Eu entro em desespero. Mas logo em seguida, aleluia, verso número 3: quanto ao príncipe, ele se assentará ali por ser príncipe, para comer o pão diante do Senhor. Pelo vestíbulo da porta entrará, e por ali mesmo sairá. Peraí, tem uma luz a fim do túnel aqui. Tem um príncipe. Tem um príncipe. Ele pode entrar, comer pão diante do Senhor. Quem é esse príncipe? Vamos lá, quem é esse príncipe? Quem é? Quem é? Quem é? Vamos ter que dar mais. Quem é esse príncipe? Quem é esse príncipe? Põe a mão no nome de alguém e diga assim: sabe por que você não é abençoado? Porque toda vez que a bênção é para você, você dá para Jesus. Esse príncipe está com letra minúscula. Esse príncipe é o mesmo que Pedro fala nas suas cartas: em Jesus nós somos reis e sacerdotes. Eu vou falar só para essa irmã aqui que fala amém. Em Jesus nós somos reis e sacerdotes, então nós somos príncipes. Põe a mão no nome de alguém para assim: entenda isso. Mesmo que você não acredite, você é o príncipe. Você pode comer pão diante do Senhor no vestíbulo da porta, mas eu tenho que entender isso. Agora veja, Ezequiel já tem uma luz no fim do túnel. Ele já sabe que é uma maneira de abrir a porta, tem um príncipe. Mas ele também sabe que o altar está em pecado, precisa ser santificado. A porta não pode ser aberta enquanto o altar não for santificado. Então Deus vem e instrui Ezequiel como santificar o altar. Ezequiel capítulo 43, verso 18. Se o Senhor me disse: filho do homem, assim diz o Senhor Deus, são essas as determinações do altar no dia em que o farão, para oferecerem sobre ele holocausto e para sobre ele aspargirem sangue. Aos sacerdotes levitas, que são da descendência de Zadok, que se chegam a mim, diz o Senhor Deus, para me servirem, darás um novilho para oferta pelo. Veja, a purificação do altar começa com as ofertas pelo pecado. E Deus está dizendo: o altar precisa ser purificado, então traga oferta pelo pecado. E ele começa a ensinar Ezequiel, passar para os sacerdotes, como purificar o altar através da oferta pelo pecado. Se você ver aqui comigo, acompanha comigo, verso 25 desse capítulo mesmo. Está escrito: durante quantos dias? Repete comigo: 7 dias. Durante 7 dias prepararás cada dia um bode para oferta pelo.
que coisa forte, irmãos. Eles tinham que durante 7 dias fazer oferta para purificar o altar. Durante 7 dias, toda a oferta que eles traziam era para purificar o altar. Porque se não purificar o altar, não pode abrir a porta. E se não abrir a porta, a glória de Deus não sai. Quantos estão me acompanhando? Amém. Repete comigo, durante 7 dias, purificar o altar, para poder abrir a porta e a glória de Deus se manifestar. E aí você vai me perguntar, e não precisa perguntar, se eles tinham que fazer 7 dias para purificar o altar pelo pecado, se nós somos o templo do Espírito Santo, como que funciona para nós? Alô? Eu deduzo uma coisa aqui óbvia. Se eles tinham 7 dias para purificar o altar, e para purificar o altar tinha que trazer oferta pelo pecado, eu entendo que do 8º dia em diante, toda oferta não era mais para o pecado. Toda oferta do 8º dia em diante era para abrir a porta. Vamos falar um pouquinho de numerologia. Não amarra não. A gente fala numerologia, o povo vira, está amarrado, está amarrado. Irmão, os números foi Deus que criou. O diabo só copia. Ele faz a numerologia dele, mas a numerologia verdadeira foi Deus que fez. Por isso que Satanás faz cópia, ele não faz originais. Ô glória. Eu estou com vontade que você levante a mão de novo. Balança ela. Põe a mão no ombro de alguém. Fala assim, graças a Deus que você não é cópia. Você é o original de Deus. Aleluia. Por isso que em vez de amarrar numerologia, amarra o espírito de Xerox. Número 1 significa unidade. Jesus orou para que todos sejam, e ele consegue que Pai, Filho e Espírito Santo seja 3 em, e conseguiu fazer o corpo, alma e espírito 3 em, tudo é unidade. O número 3 fala de ressurreição, mas também fala de trindade. Ressurreição porque Jesus ressuscitou no 3º, mas o primeiro milagre de Jesus foi em bodas do Caná da Galileia, no 3º dia do casamento. O grande milagre de Abraão com Isaac, Abraão viu o lugar que ele ofereceu a Isaac no 3º dia. 3º dia tem o significado de milagre, mas tem o significado de trindade. Número 5 fala de 5 ministérios: apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. E o número 6 fala do homem, o imperfeito. Número 6 é número imperfeito. E se eu pego uma trindade de 6, a coisa piora, porque fica 666. E aí eu tenho o máximo da imperfeição. Mas eu tenho uma boa notícia: o número 7 é o número de Deus. O número 7 é o número da perfeição. E se eu coloco 777, Pai, Filho e Espírito Santo, eu tenho o máximo da perfeição. E quando a perfeição chega, tudo se encaixa. E aí vem o 8º, Jesus. Vou repetir, Jesus é o número 8. Porque o número 8, além de infinito, é o número da aliança. O que eu estou falando? Eu estou dizendo que você não precisa mais fazer oferta pelo pecado, porque os 7 dias do pecado, Jesus, que é o 8º, já cumpriu. Isso significa que toda oferta que você faz, ela é para abrir a porta do Oriente. Olha para o teu irmão e fala assim: o problema é a chave. Fala assim: a chave está na sua mão, porque você é príncipe. É você que abre a porta.
Mas o problema é que ela está enferrujada. Não adianta ter autoridade e não saber usar a chave. Ezequiel está recebendo toda a informação para que a porta se abra. Ele recebeu a informação da purificação. Nós não precisamos. Ele recebe a informação que do 8º dia em diante a oferta é voluntária para abrir a porta. Ele já sabe disso. Mas agora ele precisa saber como abrir essa porta. Olha para o teu irmão e fala assim: você tem a chave? Você é o príncipe? Você tem autoridade para abrir a porta? Agora olha bem nos olhos dele e fala assim: por que não abre? Deixa eu continuar. Verso 12 do capítulo 46 de Ezequiel. Eu estou em Ezequiel. Até Apocalipse tem chance hoje. Eu só tive que me conter, foi no culto das 5 horas, porque tinha horário para terminar. Mas aqui não tem horário para terminar. Ainda mais que amanhã é segunda-feira. Se fosse terça, mas amanhã é segunda. O verso 12, por favor. Quando o príncipe, fala teu irmão, é você. Quando o príncipe preparar holocausto ou sacrifício pacífico como oferta voluntária ao Senhor, então lhe abrirão a porta que olha para o oriente, e fará ele o seu holocausto e os seus sacrifícios pacíficos, como costuma fazer no dia de sábado, e sairá, e se fechará a porta depois dele sair. Olha para o teu irmão e diz assim: enquanto você estiver na porta do oriente, adorando, com a tua oferta voluntária, a porta vai ficar aberta. E aí você me pergunta: e o que acontece quando a porta abre? Pergunta para mim. A glória de Deus tem que sair. Irmão, a Bíblia é tremenda, porque até o simbolismo da Bíblia é para fechar as coisas. Então, como que a glória de Deus entrou no templo? Em forma do quê? Vou ler de novo, vou começar o culto de novo. Primeiro texto que eu li: Ezequiel viu a glória de Deus em forma de água. Se a glória de Deus entrou em forma de água, se a porta abrir, tem que sair o quê? Água. Vamos para o capítulo 47, eu começo a mensagem agora. Ezequiel 47, verso 1. Depois disto, o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que saíam águas de debaixo do limiar do templo para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, e as águas vinham de baixo, do lado direito da casa, do lado sul do altar. Ezequiel já entendeu como abrir a porta. E ao abrir a porta, o que ele vê? Ele vê a água saindo. Mas ele sabe que a glória de Deus que entrou lá, entrou em forma de água. Então, se a água está saindo do altar, é a glória de Deus que está começando a se manifestar. Nós vamos ver uma coisa mais tremenda. O verso 3. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. Mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas que me davam pelos tornozelos. Mediu mais 1000. Me fez passar pelas águas que me davam pelos joelhos. Mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas que me davam pelos lombos. Mediu ainda outros 1000, e era já um rio, que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, águas que se deviam passar a nado,
rio pelo qual não se podia passar a pé. Pensa uma coisa comigo, irmão. Cabeça normal agora, não precisa ser crente não. Se a porta vai abrir e vai sair água que representa a glória de Deus, por que 4 medidas? Por que já não sai tudo? Teu irmão diga assim: se a chave está na tua mão, a porta se abre até o tamanho que você quer. Tem gente aqui, não levanta a mão. Tem gente aqui que está satisfeito com a glória de Deus só no pé. Está satisfeito. Quem são essas pessoas? Não levanta a mão não. Sabe quem são essas pessoas? São os sapatinhos de fogo. O cara é sapatinho de fogo. Tchá, 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 tchá. Fala em línguas, ora em línguas. É tremendo. Mas não tem dinheiro para pagar a conta, o nome dele está sujo no SPC, não sabe alimentar a família, está sempre desempregado. O que adianta ter a glória de Deus no pé se não tem mais nada? Põe a mão no nome de alguém e fala: não disfarça não, irmão. Mas tem a turma do segundo nível. Aleluia. Tem gente que fala assim: não, eu não quero só no pé não, eu quero resolver meu problema, eu quero até o joelho. Amém? Você vai ver eu falar agora o que é. Sabe quem são essas pessoas que têm a glória de Deus só no joelho? Quantos querem saber? São as pessoas que oram, mas não faz mais nada. Não tem ação nenhuma, só fica orando. Ele fica lá orando em casa: Senhor, manda o dinheiro, manda o dinheiro. Você pode orar quanto você quiser para Deus mandar dinheiro, o dinheiro não vai vir não, irmão, porque é só joelho. Fica com essa cara não. Mas tem gente aqui que quer a terceira medida. Eu não quero no pé nem no joelho, eu quero aqui, ó. Você já entrou com água por aqui? Uma experiência gostosa, né? Por quê? A primeira coisa que você sente é uma pressão no peito. A água está por aqui. Você sente todo o corpo molhado, mas a cabeça está fora. Eu vou impedir. O camarada que é a glória de Deus até aqui, ele vem na igreja, ele não perde culto, ele dá o dízimo, ele dá a oferta, tudo direitinho, mais ou menos. Mas a glória de Deus não está na cabeça dele. E quando ele chega aqui, ele fala: não sei se eu vou fazer, se eu vou. A cabeça dele que manda, não é mais Deus. Mas tem gente que decidiu transformar o rio de Deus, e não só um pedaço. Tem gente que decidiu abrir a porta toda para que saia toda a água e saia um rio, porque a última medida tem rio. Não, você não recebeu. A última medida é rio. Mas eu tenho que entender por que as outras medidas não funcionam. Quantos querem saber? Quantos já foram Israel aqui? Quantos vão a Israel? Eu tenho uma boa notícia para quem levantou a mão. Tinha um anjo fotógrafo aqui. Acabou de tirar a foto de quem levantou a mão e está levando para Deus. Ele pode dar o dinheiro que eles acreditaram. Como Deus é misericordioso, mandou outro anjo com foto. Quantos querem ir para Israel? Ah, espertinho. Meu irmão, Israel é uma terra seca. Todo lugar que você vai, grande parte é deserto. E onde não é deserto, a terra é seca. Não é qualquer chuvinha que faz rio. A chuva cai, em 2 minutos seca tudo. Então aqui está tendo todo o resultado cultural. Ou seja, se a glória de Deus sai na medida do pé, vai secar. Se sai na medida do joelho, vai secar. Se sai na medida do ombro, vai secar. É o que muita gente está passando.
momentos da glória de Deus, depois seca tudo. Mas quando a glória de Deus é total, abre a porta total, é um rio, e quando é rio não para mais. Eu vou repetir, quando é rio não para mais. Mas eu tenho mais um segredo, quantos querem saber? Está tudo aqui, irmão, na palavra. O verso número 7. Tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores, de um e de outro lado. Presta atenção, irmão, sério isso. As 3 primeiras medidas não forma rio, não forma margem e não tem árvore. Mas na 4ª medida, que é a medida máxima, forma rio, tem margem e tem árvore. E eu pergunto, quem são essas árvores? Vocês não valem para vocês assistirem hoje de manhã e de tarde. Quem são essas árvores? Quem são essas árvores? Leia comigo o Salmo número 1, verso 3. Serão plantados junto a ribeiros de água, que dão seu fruto na estação própria, e tudo que fizer prosperará. Olha que coisa forte, irmão. Deus faz você usar a chave que está na tua mão. Você que abre a porta. Mas quando você abre na medida máxima, Deus faz que a glória de Deus se transforme em rio. E no momento que a glória de Deus se transforma em rio, aparece uma margem que é para dar a direção. E quando a margem é estabelecida, você é plantado como árvore. E a próxima pergunta é: por que árvore? Por que árvore? Porque árvore não come o seu fruto, ela dá. E antes que os encardidos perguntem, porque tem uns encardidos que vão falar: pastor, se eu só dou fruto, eu vou viver do quê? Não entenderam. Quando você se tornar uma árvore plantada junto a ribeiro, a tua raiz está no ribeiro das águas. Quem vai te dar o sustento não é mais você, é o Pai, porque é Ele que dá semente para semear e pão para comer. A tua responsabilidade é só dar o fruto, mas o sustento vem da raiz. Será que mais alguém descobriu isso na Bíblia ou foi só Ezequiel? Aí eu chego com Jesus, porque Jesus não veio mudar a lei, veio cumprir. E aí Jesus chega e diz assim, em Lucas capítulo 6, verso 38, dai e ser-vos-á dado. Presta atenção, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante. Quantas medidas? Qual que é transbordante? É a 4ª. De uma forma diferente, Jesus está explicando a mesma coisa. Você pega um saco de estopa e enche de folha até a boca. E quando você achar que é uma boa medida, você pensa assim: tem mais. Você pega o teu pé e faz recalque, baixa, cabe mais. Aí chega até a boca de novo, você fala: mas eu quero mais. Pega saco e sacode, cabe mais. E aí você põe mais folha, transborda. Põe a mão do teu irmão e fala assim: se você está entendendo, é a 4ª medida que estabelece um rio, margem, aparece árvore e transborda. Apóstolo Paulo descobriu isso também em 2 Coríntios. Quando ele traz 2 Coríntios, o texto diz assim: aquele que dá semente ao que? E pão como alimento.
Ele aumentará o fruto da vossa sementeira. O que ele está dizendo? Se você é uma pessoa que está plantada junto a ribeiro, quem vai dar semente para você é Deus. Aqui tem um segredo, posso falar? Você sabe que o negativo do positivo sempre é possível. Eu falei certo? Eu falei certo? O que eu quis dizer é o seguinte: se você faz uma afirmação, significa que o contrário também vale. Melhorou? Ok. Então, se a Bíblia diz que Deus dá semente ao que semeia, eu afirmo que Deus não dá semente a quem não semeia. Olha para o teu irmão e fala assim: é por isso que você fica reclamando que tem problema financeiro, porque Deus não pode te dar semente, que ao invés de semear, você come a semente. Por isso que pão é para alimento e semente é para semear. Olha para o irmão e diga assim: eu acho que você já entendeu a mensagem. Você é príncipe, a chave está na tua mão, é você que abre a porta, e é você que define qual é o tamanho da abertura. Mas você já sabe que só a quarta medida transforma a glória de Deus em rio. E eu começo a estudar esse assunto. Quantos estão me acompanhando? Não só os que estão me acompanhando. Eu começo a estudar esse assunto, começo a pensar lá no passado. Como é que Deus tratava dessas coisas no passado? Eu peguei um exemplo forte, que parece do Brasil. Igualzinho. Quantos querem saber? Vamos lá. Podia mudar o nome desse lugar para Brasil, mas vai chamar Gerar. Gênesis capítulo 26, verso 12. Gênesis 26, verso 12. Eles estão rápido lá atrás. Acho que eles pegaram o sermão todinho. E eu falo, já o texto já está lá. Até o esboço eles me pegaram. Gênesis 26, 12. Semeou Isaac naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. Se eu ler só isso, parece que não tem muito sentido, tem que entender a história. Você sabe que Abraão teve a mesma experiência. Abraão esteve nessa terra, o pai de Isaac. E quando a crise veio, Abraão fugiu para o Egito. Isaac agora está passando o mesmo problema do pai. A terra seca, o deserto, a crise, o PT, mesmo problema. Isaac falou: vou fazer o que o meu pai fez. Ele ia fugir. Deus falou com ele: fica aqui, não saia daqui. Porque ele obedeceu a Deus e semeou na terra deserta, ele teve 100 por 1 de colheita. Eu vou dizer algo para você. Põe a mão no nome de alguém, porque você vai repetir o que eu estou falando. Fala para essa pessoa. Diga assim, bem forte: eu quero dizer algo para você. Não importa que lugar você está, que cidade ou país, o que importa é quem está com você. Eu fui um pouquinho mais longe, porque já que não existe, com muita dificuldade, você não encontra judeu pobre, tem que ter algum segredo para o judeu. Então eu tenho que descobrir o que Deus fez para os judeus, que eles até hoje são prósperos. Eu descobri isso no livro de Êxodo. Vamos lá comigo. Êxodo capítulo 23, verso 10 e 11. Olha o que Deus fez com os judeus, irmãos. E olha a numerologia aí de novo. Eu gosto de numerologia bíblica.
Olha o que Deus fez: 6 anos semearás tua terra e recolherás seus frutos. 6 é número de homem. Repete comigo: 6 é número de homem. 6 anos você vai semear, mas no 7º, que é do Senhor, a deixarás descansar e ficar em repouso, para que os pobres do teu povo possam comer, e dos que esses deixaram como os animais do campo. Assim farás com a tua vinha e com o teu olival. Agora pensa um pouquinho comigo, ó, cabeça normal. Se ele semeia no 1º ano e colhe no 2º, se ele semeia no 2º e colhe no 3º, e assim por diante, se ele chega no 6º ano, ele semeia, colhe no 7º, e no 7º ele não semeia nada, o que ele vai comer no 8º? Pergunta para mim, como vai ser, pastor? Você sabe que os judeus também perguntaram? Porque também eles não entenderam essa matemática, e aí perguntaram. Vamos lá, Levítico, aleluia. No capítulo 25, verso 20, já está lá. Oh meu Deus, são rápidos. Olha a pergunta que você fez para mim. Você perguntou: se disserdes que comeremos no 7º ano, visto que não haveremos de semear nem fazer a nossa colheita. Aleluia. E Deus respondeu? Vamos lá, 21. Meu Deus, agora você demorou. Não pode elogiar. 21. Então eu mandarei a minha bênção sobre vós no 6º ano, e a terra produzirá fruto bastante para os 3 anos. Por que para os 3 anos? Porque se no 7 eu não semeio, quando eu semear no 8º, eu só vou colher no 9º, então também preciso da colheita. Mas como 8 é Jesus, sempre a tríplice aliança, 3 anos. Pega a tua mão direita, eu já percebi isso. Vai no pescoço do seu irmão e fala: está entalado, mas vai descer, irmão. Deixa eu ir para as conclusões, bloco final, considerações finais. Está parecendo debate. Quantos receberam até aqui? Quantos entenderam até aqui? Meus irmãos, esse segredo é algo muito forte. É um segredo que Deus revelou e está na palavra, não está fora da palavra. Todo o texto de Ezequiel 47 fala de finanças. Se você continuar lendo o 47, por favor, deixa aí na tela o 47. Se você continuar lendo a partir do verso 8, você vai descobrir uma coisa que é um segredo. Então me disse: estas águas saem para a região oriental e, descendo pelo Arabá, entrarão no Mar Morto. E ao entrarem nas águas salgadas, essas se tornarão saudáveis. Meu irmão, você que já foi a Israel e vai, o Mar Morto é morto. Desde 93, que foi a primeira vez que eu fui a Israel, e a última que eu fui agora, fiquei assustado, porque está 1 quilômetro já de seco o Mar Morto. Segundo a ciência, o Mar Morto vai acabar. Mas a Bíblia está dizendo que se as águas do Espírito, a prosperidade de Deus tocar, até o Mar Morto fica saudável. Não, eu quero que você profetize. Tem que profetizar. Põe a mão no nome de alguém e fala: eu profetizo. As tuas finanças vão ressuscitar. Vamos analisar um pouquinho o Mar Morto. Aleluia. Por que que ele é morto? A densidade de sal é tão grande, mas tão grande que ninguém afunda, até os gordinhos. Aleluia. Felipe, tranquilo. Henrique, então, sossegado. Não afunda, irmão. Só tem um perigo. A densidade de sal é tão grande que queima lábio e queima os olhos. Você não pode deixar a água tocar no lábio e nos olhos, não pode. Como tem os desavisados, na beira do mar, eles põem chuveiros. E de vez em quando você vê alguém saindo correndo e se lavando. Primeira vez que eu fui um desses.
Porque eu achei tão legal que não afundava, eu quis nadar. E aí a água espalha. Então é um lugar que você tem que ficar quietinho. Deixa e fica afundado ali. Não passa daqui. Se faz força e não vai para baixo, irmão. Porque é o Mar Morto. Agora tem um segredo maior ainda. O Rio Jordão, ele cede a água dele para o Mar da Galileia. E o Mar da Galileia é o lugar mais frutífero de Israel. É um lugar lindo, o Mar da Galileia. É de onde tem os peixes. É de onde tem a vegetação. É onde tudo que em volta do Mar da Galileia progride. A água vem do Rio Jordão. E essa água, o Mar da Galileia, dá para o Mar Morto. É a mesma água. Um é próspero e o outro não é, com a mesma água. Por quê? Porque o Mar da Galileia recebe a água e dá. O Mar Morto recebe e não dá. Põe a mão no nome de alguém e diga assim: o que o pastor está dizendo, cara? Toda vez que você retém a bênção e não manda para frente, você morre nas suas finanças. Só tem um jeito de prosperar, é que a bênção não pode ficar parada. A glória de Deus tem que se manifestar. Não tem outra maneira. Olha para o teu irmão e fala: está chegando a hora da chave funcionar. E Deus prova a gente, irmãos. Quando aconteceu comigo isso, eu não tinha essa revelação, mas eu passei por isso. Só não tinha revelação. Hoje eu olho para trás, tenho a revelação e graças a Deus que eu já passei. Mas você que ainda não passou, é hoje o teu dia. Porque você depende de você usar a chave ou não usar a chave. Eu quando comecei a ser empresário, quando eu decidi ser empresário, eu era crente normal. Crente normal tem o seguinte problema: você usa a Bíblia até para justificar teu pecado. E consegue. Crente normal consegue. E como eu era crente normal, eu não pedi orientação para ninguém sobre sociedade. E abri uma sociedade com 5 sócios. 3 espíritas, um católico e um ateu. Ok. Para mim era normal. E a empresa até que cresceu, irmão, porque o diabo dá linha. Mas no meio do caminho eu fui batizado com o Espírito Santo. E aí a Bíblia mudou. A mesma que eu conhecia. Eu falei: não posso ter julgo desigual. Quando o diabo descobriu que eu sabia, puxou a linha e a empresa começou a cair. Eu entrei em desespero, porque a empresa estava caindo e o meu sócio era um ímpio, eu não podia ter. Aí eu, por falta de sabedoria, porque não tinha ninguém para me ajudar, não tinha missão Shekinah na época, aleluia, nem igreja renovada ainda, eu comecei a orar para os meus sócios saírem. Estratégia poderosa. Só que eu chegava na reunião, eu não sei como é que eles ouviram minha oração, porque eu chegava de manhã, me procurava: ninguém vai sair da sociedade. Mas eu nem falei nada. A coisa começou a piorar, irmãos. Começaram a trazer tudo de coisa ruim para a empresa. Era cebola atrás da porta, planta da felicidade, sal grosso, copo d'água. Aí piorou de vez. Aí a coisa degringolou de vez. E eu desesperado.